Olá, amigos. O nosso programa de agora veio assim de forma extra por dois motivos. O primeiro é que eu estarei viajando amanhã bem cedo para Licínio de Almeida, onde nós vamos fazer a abertura da jornada pedagógica de lá, que vai ser, ou seja, a jornada pedagógica vai ser dia 21 e 22 de fevereiro. Nós vamos viajar, eu vou viajar então dia 20, amanhã, chego lá no final da tarde e no dia seguinte tem a abertura da jornada pedagógica. O outro motivo então eu estarei viajando e com isso eu não volto a tempo de nós fazermos a nossa live da quarta-feira, porque eu estarei lá na quarta-feira na jornada pedagógica. Quinta devo voltar, então o nosso próximo programa vai ser então na sexta-feira, onde nós vamos ver a dinâmica grupal, metodologia da aprendizagem real, que vai ser ao vivo na sexta-feira da semana, dia 23/2, às 20 horas. Então, essa semana nós temos duas lives, a de hoje e a de sexta-feira, na mesma horário. Agora acabou aquela história do horário de verão, então todo mundo no Brasil todo está no mesmo horário. Não tem mais aquela história do pessoal ficar esperando até 9 horas da noite para a nossa live. Ficou mais tranquilo assim e todo mundo dorme mais cedo, né? Quem está querendo assistir a gente acaba, então, podendo dormir mais cedo. Bom, o nosso tema de hoje, que nós já comentamos sobre isso, é o problemas de gênero e orientação sexual. Por que eu tive que colocar esse tema agora? Nós já falamos sobre isso anteriormente, mas esses problemas estão causando uma polêmica muito grande e às vezes até devido a problemas semânticos, ou seja, problemas relacionados à nomenclatura de determinadas coisas, como a tal da ideologia de gênero. Então, para evitar isso, vamos tirar os termos que estão muito polêmicos e vamos falar do caso real. A preocupação nossa é com o ser humano, com a criança e com o adolescente. Então, a nossa grande preocupação é com a formação da personalidade da criança e do adolescente, de maneira que ele não entre em crises desnecessárias. Então, nós temos crises provocadas por diversas coisas relacionadas à sexualidade. Nós vamos falar só da parte da personalidade sexual. Então, como a personalidade sexual é muito complexa, o mau entendimento dos pais, das famílias, da sociedade em geral, da escola, em relação a isso, logicamente pode causar transtornos, traumas, na realidade, neuroses, conflitos diversos, e, logicamente, acaba podendo provocar até estados depressivos, depressão e, como já aconteceu em muitas escolas, bullying por causa disso e suicídio. Então, gente, a coisa não é brincadeira, não adianta falar em termos de radicalismo, porque a ciência é clara. Aliás, a ciência é clara no seguinte sentido. É outra coisa importante nós falarmos. Os pesquisadores, cientistas, eles procuram o tempo todo encontrar um modelo ótimo de explicação daquela dúvida que paira no ar. Isso não quer dizer que os pesquisadores consigam dizer exatamente a realidade daquilo. Não. Cria-se um modelo em que todos acreditam firmemente que aquele é o modelo correto para a explicação daquele fato. Como, por exemplo, e com isso cria-se até os nomes, né? Por exemplo, criou-se o nome do átomo como sendo a menor parte da matéria. Obviamente, a partir do momento que a ciência foi evoluindo, viu-se que o átomo não é a menor parte da matéria, o átomo é composto de um monte de outras coisas. Criou-se o conceito de universo como sendo o todo em nosso entorno. E hoje nós sabemos que o universo que nós consideramos como tal não é o todo. Existem vários universos compondo uma coisa que foi chamada agora de multiverso. Então vocês veem que a todo tempo nós estamos criando modelos para explicar para a sociedade, para nós mesmos, né? Inclusive para poder dar continuidade às pesquisas científicas, para explicar aquilo que nós tínhamos como dúvida, ou temos ainda como dúvida, desafios, mistérios, etc. A sexualidade não é diferente disso. A sexualidade, há muitos e muitos anos, desde que o mundo é mundo,
que ela vem sendo observada em diversas variantes, muitas variantes mesmo. Só que as sociedades vão se ajustando, vão se montando seus códigos morais, códigos éticos, e algumas variantes vão sendo discriminadas, outras vão sendo mais aceitas, etc. Mas, então, nós não podemos estar pensando em termos de uma apenas opinião religiosa. Tá? As religiões, algumas religiões, principalmente o cristianismo, têm uma definição bem clara a respeito de sexualidade. Tá? Bom, nós não vamos nos ater a cristianismo, nós não vamos nos ater a religião nenhuma, não vamos nos ater a ateísmo, não vamos nos ater a nada. Nós vamos fazer uma análise científica do que é a sexualidade, como ocorre a formação da personalidade sexual, para que cada um de nós possa, então, com bastante fundamentos, ter a sua opinião formada sobre isso. Tá? Não adianta nós termos opiniões formadas, brigarmos, como hoje já brigaram comigo várias vezes, sem que nós saibamos sobre o que nós estamos falando. Então, vamos analisar muito claramente o que é isso, para que a gente possa realmente ter uma opinião formada com fundamento. Tá? Sem fundamento, não tem sentido ficar um brigando com o outro, ninguém sabe do que está falando, e às vezes um está brigando com o outro e os dois estão com a mesma opinião. Já vi isso diversas vezes. Só que eles não perceberam que estão com a mesma opinião. Tá? Eles estão contra a mesma coisa e não perceberam isso. Então, vamos ver como é que se dá isso? Então, vamos ver a parte científica, biológica da coisa. Vários estudiosos, vários neuropsicólogos, biólogos, etc., fazem constantemente o estudo de como se dá a formação da personalidade sexual. Todo o nosso organismo, ele é programado. Todas as nossas células são programadas e são programáveis. Tá? Então, cada uma das nossos órgãos, eles funcionam de acordo com uma programação pré-estabelecida. Como é essa programação pré-estabelecida, fica difícil nós sabermos exatamente como é a programação pré-estabelecida, ou seja, como ela muda, por que ela muda, etc. Mas vamos ver as programações normais de uma coisa chamada glândula pituitária, ou também chamada de hipófise, que ela fica lá no cérebro. Deixa eu ver se eu tenho a figura da glândula pituitária aqui. É essa daqui. Essa é a glândula pituitária, também chamada de hipófise, e é uma glândula que fica no cérebro da mãe, da mulher, e que gera uma série de hormônios. Por exemplo, os hormônios da hipófise, que saem aqui por baixo, aqui, hormônios da hipófise aqui embaixo. Tá? Tem também hormônios liberadores, inibidores do hipotálamo, ou seja, o que nos interessa são esses hormônios da hipófise aqui embaixo. Tá? Os hormônios da hipófise. O que acontece com essa glândula pituitária? Ela tem uma programação definida. E essa programação, em algumas vezes, varia e altera. Não sabemos por que há essa alteração, não sabemos por que ainda que ela varia. Mas vamos ver qual é a programação dela? Se ela estiver programada, seguindo a programação que nós observamos como sendo uma programação normal, não estou dizendo que a variação de programação é uma coisa anormal. Toma cuidado com os termos que eu vou utilizar, senão chove gente reclamando de mim. Então, se a programação é aquela, digamos, padrão, que nós costumamos observar com mais frequência, onde é que ela vai atuar na formação da personalidade sexual? Todos nós sabemos, ou melhor, todos os que estudaram biologia, que quando há a fecundação, existem os cromossomos que se juntam, ou são os cromossomos X e X, ou são os cromossomos X e Y. Se os cromossomos que se juntam para formar aquela nova vida que está ali, no momento da fecundação, são os cromossomos X e X, o que vai acontecer? Nada ocorre de diferente com a hipófise, com a glândula pituitária. Ela continua o trabalho dela normal, que ela vem fazendo durante a vida toda. Tá? Então, ela não mexe em nada,
o feto vai se desenvolvendo, esse feto é feminino, por quê? Porque já que a glândula pituitária, a hipófise, não faz nada, esse feto, X, ele vai desenvolver as suas gônadas de maneira que essas gônadas sejam transformadas em ovário. Essa é a programação das gônadas no feto. Então, as gônadas são transformadas em ovário, tá? Isso é uma menina. A partir do momento que as gônadas são transformadas em ovário, tá ocorrendo a primeira parte de um termo que foi designado pela Unesco em relação à sexualidade. Chama-se definição sexual. A partir do momento que as gônadas se transformam em ovário, está feita a definição sexual da menina. Tá? Então, isso é chamado de definição sexual, porque esse ser vai ter os órgãos sexuais da menina. Pronto. Então, isso significa definição sexual. Se por acaso, tá, não é cromossomo XX, é cromossomo X e cromossomo Y, então esse cromossomo Y tem dentro dele uma coisa chamada fator determinante testicular. Esse fator determinante testicular, está aqui, SRI, informa, que eu botei aqui, é o quê? Sex Region, fator determinante testicular, ou seja, a região determinadora do sexo, fator determinante testicular, informa a hipófise, que está aqui pequenininha, que tem um cromossomo Y com fator determinante testicular ali. O que significa isso? A hipófise muda a programação e ela passa a gerar uma coisa, um hormônio, por aqui. Esse hormônio, está aqui ela, lá em cima, hipófise, glândula pituitária. Aí lá em cima ela gera um hormônio, que é aquele EH que está ali à direita, dá para ver? É o hormônio luteinizante. Tá? Esse hormônio luteinizante, que está aí à direita, tá? Ele vai provocar, vai ser levado até o ovário, onde ele estimula o ovário, vocês estão vendo aí, né? Onde ele estimula o ovário a produzir testosterona e a transformar essa testosterona em hipertestosterona. Para que isso? Na hora que o ovário produz testosterona e transforma em hipertestosterona, muda a programação do feto que está ali sendo gerado, que está já no seu nascimento, começou a se desenvolver. Tá? Esse feto que começou a se desenvolver, nessa hora, as gônadas dele, que estavam programadas para se transformar em ovário, mudam a sua programação e as gônadas vão se transformar em testículo. Então, reparem só, já que a hipófise detetou o cromossomo Y, esse fator determinante testicular, ela muda a programação, gera hormônio luteinizante, o hormônio luteinizante produz a testosterona se transforma em hipertestosterona, e as gônadas mudam a sua programação por causa disso e se transformam em testículo em vez de se transformar em ovário. Está definido o menino. Por quê? Porque a partir de agora, esse feto vai desenvolver os seus órgãos sexuais de menino. Então, ele é um homem e a outra é uma mulher. Então, essa é a parte da personalidade sexual chamada de definição sexual. Por quê? Sou eu que estou chamando? Não. Isso ficou definido pela Unesco, num trabalho para evitar polêmicas em relação a denominações. Tanto que o meu livro, Sexo, a Escolha Sua, o meu terceiro livro, eu demorei até a publicar, justamente porque eu estava esperando essas definições feitas pela Organização Mundial de Saúde em relação à nomenclatura. Eu não escrever uma coisa e a nomenclatura está em desacordo internacionalmente. Então, definição sexual é a estrutura física do feto determinada depois dessa interferência ou não do hormônio luteinizante, provocando a geração da testosterona e a sua transformação em hipertestosterona. Ok? Até aqui deu para entender? Então, o que a gente tem? A gente tem que
Isso ocorre, isso ocorre entre 0 e 30 dias depois da fecundação. O bebê está começando a se formar. Tá? Então, nesses 0 a 30 dias, foi definido o sexo do bebê. Então, dali, a gente já sabe se ali o bebê tem sexo masculino ou sexo feminino. Está definido já, a definição sexual está feita, a definição dos seus órgãos sexuais está feita. Então, a estrutura física externa dessa criança é masculina. E a estrutura física dessa menina é feminina. Pronto. Só que isso tem uma continuidade, porque o cérebro está em formação. Então, a neurofisiologia, aquela fisiologia cerebral está começando a se formar, os neurônios estão se juntando, as redes neurais estão em formatação, ou seja, estão sendo programadas e tudo. E isso, então, faz com que o cérebro agora comece a se estruturar. De 30 dias de nascido, de fecundado, até uns 60, 70, 80, 90 dias, vai acontecer mais uma coisa. Que coisa é essa? Esse cérebro vai definir se ele é um cérebro mais masculino do que feminino, se ele é mais feminino do que masculino, ou se ele é meio feminino, meio masculino. Como é isso? Vamos voltar à glândula pituitária e à hipófise. Vamos que não tinha cromossomo Y, a hipófise não fez nada, não mudou sua programação, então com isso a gônada se transformou em ovário, tá bom? Se transformou em ovário, até os 30 dias. Por algum motivo, a partir dos 30 dias e até os 60, 70, 80, 90 dias, alguma coisa fez a glândula pituitária mudar sua programação e, de repente, ela não havia gerado o hormônio luteinizante antes, mas ela começou a gerar o hormônio luteinizante agora. Pouco, médio ou muito. Aí o que vai acontecer? É a hora que está sendo formatado e programado o cérebro. Tá? Se por acaso a glândula pituitária não se mexe, o cérebro dessa menina vai continuar se desenvolvendo igualzinho hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tudo perfeito, porque o cérebro da mulher é o mais perfeito que existe. Então vai se desenvolver como um cérebro perfeito. Os dois hemisférios vão se desenvolvendo direitinho. Então isso significa, cérebro dessa forma significa, nós chamamos de cérebro feminino. Então nós chamamos por quê? Se for uma mulher e se não houver mais nenhuma interferência do hormônio luteinizante, esse cérebro será, assim, todo igualzinho, com uma capacidade muito grande de raciocínio por associação de ideias, tá? Não é feito o homem que tem raciocínio mais lógico. Então, esse cérebro perfeito é o cérebro feminino. Mas se essa menina, a hipófise da mãe mudar a programação, aí esse cérebro dessa menina vai ser masculinizado. Pouco, médio ou muito masculinizado. A depender da programação da hipófise. Então, essa masculinização do cérebro dessa menina pode gerar uma série de coisas mais tarde que nós vamos ver. Tá? Então, vamos que tenha masculinizado totalmente o cérebro dessa menina. Ninguém é totalmente masculinizado nem feminizado. Digamos que a proporção de masculinização do cérebro dessa menina foi bastante elevada. Então, o que vai acontecer? Essa menina, todos os seus elementos sensores vão ser programados para que, mais tarde, no disparar dos seus hormônios sexuais, ela sinta a atração por características que estarão predominantemente no mesmo sexo que ela. Por quê? Porque o cérebro dela não é feminino, é mais masculino do que feminino. Como o cérebro é mais masculino, ela vai sentir atração por características que normalmente estarão no mesmo sexo que ela. Se por acaso não houve nenhuma variação, a hipófise não mudou em nada, manteve a mesma coisa desde de 0 dias até 60, 70, 80, 90 dias, esse cérebro continua feminino. Então essa menina, quando chegar na época do disparo dos seus hormônios, na puberdade, ela vai sentir atração por características que estarão predominantemente no sexo oposto ao seu. Em outras palavras, está caracterizado agora aquilo que nós chamamos, e que a Unesco determinou que fosse assim, orientação sexual. Então, o que nós chamamos, nós, e a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, de orientação sexual, é as características do cérebro
em relação às características físicas dessa criança. Então, a definição sexual da criança igual às características cerebrais, ou seja, o menino, se ele tiver cérebro masculino, ele então vai sentir atração por características que estão predominantemente na menina. Mas essa atração só ocorre depois da puberdade, que é outra coisa que nós temos que tomar um cuidado para raciocinar sobre isso. E assim vai. E da mesma forma o menino. Ou seja, o menino, o que acontece? Como está havendo o hormônio luteinizante, as gônadas se transformaram em testículo e o hormônio continua sendo gerado. E o cérebro dele vai ser masculinizado. O masculinizado do cérebro significa, entre outras milhões de coisas, que o hemisfério direito cerebral dele vai ser um pouco menos desenvolvido que o esquerdo, e com isso ele vai ter um raciocínio muito mais lógico do que associativo no futuro. Bom, mas nós não estamos falando de raciocínio futuro, nós estamos falando de sexo. Então, o que vai acontecer? Se o cérebro dele for continuar na masculinização, esse menino, quando chegar na puberdade, ele vai sentir atração por características que estarão predominantemente nas meninas. Se o cérebro desse menino, de repente, a hipófise muda a programação e para de gerar o luteinizante, que para de produzir a testosterona, que para de estimular a testosterona, o cérebro desse menino vai ser feminilizado. Então, o que vai acontecer? Quando esse menino estiver na puberdade, ele vai sentir atração por características que estarão predominantemente no outro menino. Entendeu? Então, esse é o detalhe da orientação. A orientação é isso. A orientação, e isso ocorre até os 60, 70, 80 ou 90 dias, no máximo, depois da fecundação. Muito antes da criança nascer. Mas muito antes mesmo. Então, quando a criança nascer, já está definida a definição sexual dela, ou seja, ele é homem ou é mulher, porque é a estrutura física. E já está definida a sua orientação sexual, que é qual é a atração que ele vai sentir mais tarde na puberdade. Tá? Então, essas duas coisas já estão definidas aqui. A única coisa que está faltando é a opção sexual. A opção sexual é uma coisa que vai ocorrer e que só deveria ocorrer após a puberdade, só na puberdade. Por quê? Porque agora vamos a um outro detalhe super importante que está transtornando, não é transformando, transtornando a mente de milhares de jovens, milhares de crianças e pré-adolescentes. E até adolescentes, que acaba tumultuando até a vida deles como adolescente. É porque, do momento que a criança nasce até o momento que ela vai desenvolver as características da puberdade, ela tem o seu cérebro todo voltado para reforçar as características dele, cérebro, as características da sexualidade cerebral. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? O menino com cérebro masculino, ele só vai querer brincar com o menino. Por quê? Porque o seu cérebro necessita que ele reforce as suas características masculinas e, naturalmente, ele vai querer, ele só sente atração para brincar com o menino. Só quer brincar com o menino, é o clube do bolinha. A menina, cujo cérebro é feminino, também, todo esse período, só vai sentir vontade de estar junto, sentir vontade de brincar com menina. Se o cérebro dela for feminino, ela só vai querer brincar com menina. Porque está no momento dela reforçar as suas características femininas. Por isso que menina normalmente só quer brincar com menina, menino só quer brincar com menino. Isso é o natural. Tá? Então, isso é o natural. Só quando vem a puberdade é que muda isso. Ou seja, a vontade de brincar continua, mas surge a atração. E a atração inverte tudo. Se a menina tem cérebro feminino, quando chegar à puberdade, ela vai sentir atração por características que estão no menino. Se o menino tiver cérebro masculino, quando chegar à puberdade, ele vai sentir atração por características que estão na menina. Tá? Mas se o menino tiver cérebro feminino, ele, durante todo esse período, só vai querer brincar com menina. Porque ele se identifica com ela. E quando chegar à puberdade, ele vai sentir atração, inverte, pelo menino e não pela menina. A mesma coisa a menina. Se ela tiver o cérebro masculino, durante todo o processo infantil, ela vai querer brincar com menina. E quando chegar à puberdade, ou, aliás, se a menina tiver cérebro feminino, ela só vai querer brincar com menino.
Inverti, de novo, desculpa. Se a menina tiver cérebro masculino, ela só vai querer brincar com o menino. E quando houver a puberdade, inverte e ela vai querer brincar, ela vai querer sentir atração por menina. Então, foi definido o quê? Foi despertada a orientação sexual que foi programada de 1 mês a 1 mês e meio depois da fecundação. Ela não começou a sentir atração agora. Ela não escolheu sentir atração assim agora. Então, isso é uma coisa que muitos religiosos não entendem. A pessoa não opta, ela não escolhe por quem ela quer sentir atração. Isso é muito importante deixar claro. Porque já me disseram hoje, isso é pouca vergonha, uma pessoa que nasce homem e de repente começa a gostar de homem é uma pouca vergonha. Não é pouca vergonha, não. Não é pouca vergonha. Ninguém define o que quer, a atração que quer sentir. A atração que quer sentir foi definida biologicamente lá atrás. A pessoa descobre que sente aquela atração na puberdade. Aí sim é que vem a opção sexual. O que é a opção sexual? A opção sexual é o que a pessoa inteligentemente, ou seja, é um processo intelectual. O que a pessoa inteligentemente vai fazer com aquela atração que está sentindo. Então vamos deixar bem claro. Ninguém escolhe por quem vai se sentir atraído. Você escolhe o que você vai fazer com a atração que você sente. Esse é o grande detalhe de tudo. E repare só, isso é uma coisa muito braba, muito complicada. Porque se a sociedade, por exemplo, é totalmente discriminadora em termos de homossexualidade, quando esse garoto ou essa garota descobrem na puberdade que eles sentem atração pelo mesmo sexo que eles, aí é uma polêmica. Ele vai fazer o quê? Então ele pensa, se eu resolver, então, namorar uma pessoa do mesmo sexo que eu, todo mundo vai me discriminar. Se eu resolver namorar uma pessoa do sexo oposto, ninguém vai me discriminar, mas eu vou ser infeliz. Então, de qualquer maneira, tem uma neurose sendo aplicada a ele. Se ele descobre que é hétero, se ela descobre que é hétero, não ocorre nada com ele. Porque é o que a sociedade normalmente aceita. Com exceção de agora, né, que tem alguns grupos que não aceitam o hétero, só aceitam o homo. Mas o problema nós precisamos agora preparar as famílias, a sociedade, todo mundo, para entender o seu filho e não interferir negativamente de forma nenhuma. Então, uma dessas formas de interferir negativamente está sendo feito por um mau entendimento desse processo que eu acabei de relatar. Por exemplo, é o tradicional. O desentendimento tradicional é quando uma família não aceita a homossexualidade ou bissexualidade de seus filhos. Então, isso já é um desentendimento tradicional, já ocorre há algum tempo, aquela coisa toda, só não ocorria em algumas épocas, como na Grécia Antiga, coisas assim. Mas, então, esse é um desentendimento tradicional e muitas crianças, as crianças héteros não sofrem nada nisso, mas as crianças homos sofrem muito, porque os próprios pais não aceitam a sua homossexualidade, acham que é sem vergonhice, que é etc., que pode consertar, por meio de surra, igreja, reza, não sei o quê, e é tudo uma grande mentira. Ninguém conserta orientação sexual. Não existe conserto para isso. Aquele que diz ex-gay, ex-lésbica, está mentindo. Nunca vai deixar de ser gay nem lésbica, tá? Porque não é defeito, não é uma formação de 2 meses a 3 meses. Bom, o outro problema que está ocorrendo, e muito agora, é uma confusão, querendo que as crianças todas sejam consideradas assexuadas, ou seja, não sejam consideradas nem menino nem menina. Alguns países, por incrível que pareça, já estão até não colocando na certidão de nascimento se é homem ou mulher, para que a criança possa escolher a sua sexualidade e trocar com cirurgia o seu membro sexual. Gente, aí é um absurdo muito grande. Primeiro passo, porque a criança nasceu homem, tá? Mas tem a orientação sexual igual a da menina. Ou a menina nasceu mulher e tem a orientação sexual. Então, ela mais tarde, ela vai escolher o que ela quiser como orientação sexual. Se por acaso, depois de passar do período de formação da criança, que vai até os 12 anos de idade, 12 a 13 anos, e que começa a puberdade, passado esse período e começa a experiência
A experiência pública é muito importante. Nós não podemos jogar fora a experiência pública. Então, a experiência pública é dos 12 até os 18, aproximadamente. Depois disso, é que se aquele ser, aquele homem, aquele menino, aquela menina, estivesse sentindo mal no seu corpo, quiser mudar de sexo, imagine, depois da experiência pública toda, aí eu não digo nada. Aí é uma opção pessoal madura. Mas você permitir que antes de toda a experiência pública alguém troque a sua sexualidade é um crime. Porque não existe maturidade e o cérebro ainda está em formação. E se o cérebro ainda está em formação, muitas sensações, emoções, sentimentos, atrações vão mudar. Então, tudo aquilo que essa criança diz que está sentindo, eu me sinto mulher, quero ser mulher, eu me sinto homem, quero ser homem, não é assim, vai mudar. Depois vai mudar. Então, colocar na cabeça da criança que ela não é nada, não é homem nem é mulher, vai tumultuar a formação da personalidade dela, que ela não pode nem pensar em sexo nessa fase. A fase entre os 7 e os 12 anos, por exemplo, é uma fase que, para uma formação correta da criança, não pode haver sexualidade, não pode haver nem sensualidade, porque isso vai interferir diretamente na mente, no raciocínio, na aprendizagem. Uma criança sexualizada antes dos 12 anos de idade, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem tão grande que, aliás, dá até para entender, como em teoria da conspiração, que estão querendo fazer isso, a sexualidade da criança, dizer a criança para definir que gênero é, dizer que ela não é homem nem mulher, usa o mesmo banheiro, etc., ficar tumultuado, para que todos sejam burros. Dá a impressão que a ideia é vamos formar uma sociedade mais burra do que a atual, que já é, para que nós possamos continuar fazendo tudo que a gente está fazendo, nos completando com dinheiro, com poder, etc., sem que ninguém consiga raciocinar que nós estamos errados e votar na gente de novo. Então, dá a impressão que é exatamente isso, ou seja, transformar a sociedade numa sociedade mais burra ainda do que já é. Então, gente, nós temos que levar em consideração isso. Então, por favor, vamos pensar direitinho nesses aspectos. Então, eu não estou indo contra o transexual, aquela pessoa que quer mudar de sexo. Quer mudar muito, lógico, à vontade, só que não antes da experiência pública. Porque se for antes da experiência pública, já aconteceu, já está acontecendo na Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer isso, tá? Pessoas se suicidando porque mudaram de sexo e não tem como reverter. Ou seja, porque mudaram no momento errado. Se mudasse depois da experiência pública, ótimo, já é maduro. Mesmo assim, ainda pode se arrepender. Imagina mudar antes, quando o cérebro está toda em formação. Analise, quem estudar neurociência, estudar a neurofisiologia cerebral, o desenvolvimento dela, como eu dei até há pouco tempo lá em Itabuna, no curso de psicanálise, de formação de psicanalistas lá, você vê claramente que não tem como você interferir numa coisa que é perfeitamente natural da formação cerebral, a formação das redes neurais, aquilo tudo. Então, gente, vamos... Eu não sei se deu para explicar direitinho, se deu para entender o que eu falei, mas vamos tomar cuidado para não fazermos... termos ideias completamente absurdas em relação a isso e defender coisas que realmente não têm absolutamente nada a ver com isso, tá? Então, deixa eu ver se algum de vocês já fez algum comentário aqui, por enquanto, que eu estava preocupado com os slides e não vi. Ilka, quero esse próximo livro aí, Sexo, Escolha. Já está, o Sexo, Escolha Sua já foi publicado. A capa dele agora, essa segunda capa é reflexões sobre relacionamento e sexualidade. Tá? Então, já existe. Tá? O próximo livro vai ser sobre inclusão, é o livro Detalhes sobre Inclusão, e o que já saiu, foi publicado agora, foi aquele Menino dos Jornais, que já está nas bancas até. Né? Então, gente, eu espero que tenha sido explanado direitinho essa parte, e qualquer coisa relacionada a isso, eu estarei à disposição, estou à disposição, mandem seus relatos, suas dúvidas, etc., para cá, para que a gente possa realmente não ficar sem fundamentação. Assim, quem é a principal cientista, uma das principais cientistas relacionada a esse estudo? Uma das principais é Anne Moore, neuropsicóloga da Universidade de Oxford, tá? Essa é uma das principais, mas tem muita gente pesquisando essa parte sexual, porque ela é
é muito importante, ou seja, a sexualidade é uma coisa importante para a vida das pessoas, né? Bom, queria avisar então que amanhã, como eu já comentei, eu estarei viajando então para Licínio de Almeida, onde nós vamos então fazer a abertura da jornada pedagógica lá no dia 21, quarta-feira. No dia 22 é a doutora Fátima Guedes, que vai fazer um trabalho maravilhoso lá, pelo que eu soube, já ouvi falar, mas eu estarei voltando já para Salvador, né? E na sexta-feira, então, nós vamos ter a nossa dinâmica grupal, que é a metodologia da aprendizagem real. Essa metodologia que está dando uma polêmica muito grande, porque as pessoas ficam acomodadas e não querem testar nada de novo na hora de incluir uma criança especial numa sala regular, tá? Então, nós vamos, então, na sexta-feira, às 8 horas da noite, vamos conversar sobre metodologia, como ela é, quais os detalhes mais importantes para nós tratarmos com isso, porque o que interessa é nós salvarmos essas crianças que estão com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem e não estão sendo atendidas corretamente, tá? Então é isso, gente. Como amanhã eu vou viajar muito cedo, hoje a nossa live é rápida, que amanhã eu tenho que ir de madrugada, porque a viagem eu levo 9 a 10 horas, já que eu não vou correndo com o meu carro, para poder chegar lá para quem está vindo aí em Licínio de Almeida. Tá? Um forte abraço para todos vocês e até a sexta-feira com dinâmica grupal, metodologia da aprendizagem real, ao vivo, 8 horas da noite, aqui mesmo. Até lá.